Olá pessoal, meu nome é Rafael Mamed e agora eu vou falar para vocês um pouco sobre tuplas. A tupla é uma estrutura de dados iterável, semelhante a uma lista, só que a tupla é imutável, ou seja, depois que ela for atribuída, os valores não podem sofrer alteração e ela também não permite adição, remoção de elementos como a gente fez na lista. Então aqui no curso de Python, vamos criar um novo arquivo, nome de tuplas.py. A declaração literal de uma tupla é feita a partir do uso de parênteses, então vamos atribuir para a variável tupla1, uma tupla com os elementos 1, 2, 3, 4, a partir do uso de parênteses, e os elementos são separados por vírgula. Mostrando aqui na tela, podem ver que ele imprimiu aqui a tupla, e como a tupla não permite reatribuição de valores, se a gente tentar fazer aqui tupla1 na posição 0, receber 1, vai causar um erro aqui, porque ela não permite reatribuição de valores, como já foi dito. Tanto o VS Code já acusa um erro aqui. Apesar dela não permitir retribuição de valores, modificação dos valores, o nome da variável pode ser retribuído para outro tipo de dado, já que a linguagem é uma linguagem de tipagem dinâmica. Então, se a gente vir aqui e colocar tupla1 igual a 1, 2, isso é permitido fazer, porque aqui no caso eu estou reatribuindo o nome dessa variável para outro tipo de dado, aqui no caso uma outra estrutura de dado. Então, se mostrar aqui na tela essa tupla1 novamente, agora vocês vão ver que ela só tem o elemento 1 e 2. Vou colocar um erro aqui. A tupla também permite vários tipos de dados, não somente int, como eu coloquei aqui no primeiro exemplo, mas declarando a tupla 2 aqui com 1 inteiro, 2 string e 3 float, por exemplo. Então a linguagem permite a declaração de uma tupla com tipos de dados diferentes. Então, vocês podem ver que ele imprimiu corretamente, sem erro nenhum. Também é permitida a declaração de tuplas com outros tipos de estruturas internas. A gente é capaz de declarar uma lista com os elementos 2, 3, 4. E eu vou deixar propositalmente o 5 faltando aqui. E a gente pode colocar uma outra tupla aqui no final, 6, 7. Seja a linguagem permite que seja feito. Mostrando a tupla 3. Podem observar que ele imprimiu corretamente, sem nenhum erro. E eu deixei propositalmente o 5 faltando aqui, porque para mostrar uma coisa interessante da tupla e do Python, é que apesar da tupla ser imutável, essa estrutura que está interna na tupla é uma estrutura mutável. Então a gente pode alterar essa estrutura. Olha para vocês verem. Tupla 3, vamos acessar aqui a posição 0, 1. E a gente pode passar um método aqui, append, adicionando o elemento 5. Então ele deve adicionar o 5 após esse 4 aqui. Mostrando essa tupla 3 novamente. Agora vocês podem observar que o elemento 5 foi acrescentado ao final. Ou seja, esse elemento aqui é uma lista, ele não pode modificar, ou seja, você não pode atribuir, mudar esse elemento. Colocar aqui que ele não vai ser uma lista mais, vai ser um int, por exemplo. Mas como a lista é um objeto mutável, os elementos internos dessa lista podem ser modificados. Uma coisa interessante da tupla também é que ela permite o packing e o unpacking, que é uma estrutura semelhante ao destructuring que tem na linguagem JavaScript. A partir do exemplo vai ficar mais fácil o entendimento. Então a tupla 4, a gente consegue declarar ela a partir do uso de vírgulas sem o uso de parênteses, ou seja, a própria linguagem já faz o packing dessa estrutura e cria a tupla para a gente. Mostrando a tupla 4, ele criou corretamente. E é possível também fazer o unpacking, ou seja, uma estrutura contrária a essa. A gente coloca as variáveis e a tupla para a qual será feito o unpacking, ou seja, os elementos dessa tupla serão atribuídos para os valores A, B e C, respectivamente. Mostrando aqui o A, B e C. E aqui eu vou mostrar uma outra coisa interessante, que é o fstring, que é um recurso que foi adicionado no Python 3.6, se não me engano. É uma forma de interpolação de variáveis muito interessante. A gente coloca f, abre e fecha aspas, e aqui a gente consegue fazer interpolação de variáveis a partir dessas chaves. A gente abre e fecha chaves e coloca o nome da variável, que automaticamente a linguagem já faz a interpolação para a gente.
Então vocês podem observar que ele fez a interpolação e imprimiu corretamente. E como essas variáveis são mutáveis, apesar dessa tupla não ser, aqui você pode modificar essa variável para outro valor. Então isso é possível, já que essa variável já não é mais uma tupla, não faz parte da tupla, é uma variável separada, somente com um valor que possuía a posição 0 da tupla.